filhos para casarem com vocês? Volte para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. Isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também para casa com ela. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficaram agitada por causa delas. E as mulheres perguntaram, esta é a Noemi? Porém ela respondia, não me chame Noemi, a feliz, chame-me Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz, se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. E elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Aleluia. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos na sua presença diante do banquete da sua palavra. Pai, que privilégio nós temos nesta noite de degustarmos, de provarmos e ver que o Senhor é bom. Pai, muito obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Nós somos uma escolha do Senhor. A tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou, nos designou para que nós pudéssemos ir e dar frutos, Senhor. É tudo que o Senhor quer, é que nós viemos a dar frutos na nossa geração, assim como Ruth fez. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor regue a terra do meu coração, que o Senhor regue a terra do coração de cada mulher aqui presente, ainda que o nosso coração nesta noite esteja como um terreno, meu Deus, duro, ainda que o nosso coração esteja nesta noite como um terreno cheio de ortigas, ainda que o nosso coração esteja como um terreno cheio de espinhos, Senhor, eu quero te pedir, Pai, faça do nosso coração uma boa terra, que ao receber a semente da tua palavra, o nosso coração possa reproduzir-se em 30, em 60 e em 100 vezes mais, Senhor. Pai, que esta palavra que o Senhor planta nesta noite em nosso coração possa dar frutos, meu Pai, ainda neste ano, para a tua glória, Senhor. Que saiamos deste lugar, ó Deus, mais santas, mais puras, mais comprometidas com o Senhor, mais curadas na nossa identidade, mais sarada nos nossos relacionamentos familiares e interpessoais de modo geral. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar neste
lugar, neste tabernáculo, Senhor, que este seja um tabernáculo da tua glória, e que nós sejamos molhadas, que nós sejamos encharcadas pela chuva do Senhor sobre nós, que nós sejamos saciadas pela água do Senhor nas nossas vidas. Pai, traga a tua água sobre nós. Nós temos sede e nós temos fome de ti, Senhor. Mata a nossa sede, mata a nossa fome de ti, Senhor, e faça de nós mulheres de aliança na nossa geração, mulheres que não olham para trás, mas mulheres que avançam até cumprir todo o propósito do Senhor em nossas vidas. Que assim seja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crer nisso, se você quer viver isso, dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Queridas, eu estarei trabalhando nessa reflexão de hoje sobre a importância de nós levarmos a sério o aspecto aliança. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de conserto, Deus é um Deus de juramento, e Ele quer que nós tenhamos o seu DNA. Quando eu paro para refletir sobre essa história de Ruth e Noemi, eu chego a me remeter, eu chego a pensar naquele momento que há aquele juramento no casamento, quando a noiva promete para o noivo e o noivo promete para a noiva fidelidade. Fidelidade em toda e qualquer circunstância. Fidelidade na saúde e na doença. Fidelidade na tristeza e na alegria. Fidelidade na escassez e na abundância. Fidelidade na juventude e na velhice. Fidelidade em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. E foi exatamente isso que Ruth fez com a sua sogra Noemi. Veja bem, a história dessas duas mulheres era para ter outro desfecho no final, era para ter outro fim, mas por causa de uma decisão acertada de Ruth, a história teve um fim extraordinário. Então a Bíblia nos conta que Elimeleque, o esposo de Noemi, saiu de Belém, chamada cidade do pão, mas contraditoriamente aquela terra estava enfrentando um tempo de muita escassez, um tempo de fome. E Elimeleque, como líder da família, movido por sentimentos equivocados, ele pega a sua esposa, pega Malom e pega Quilion, seu filho caçula, e sai com a sua família em direção a Moabe. Moabe era um povo, era uma cidade, um povo inimigo do povo de Deus. Então Elimeleque não pede orientação ao Senhor para sair daquele lugar e para ir em busca de um recurso material para a sua família. E ele sai em busca de uma vida mais confortável. Ele sai na proposta de fugir da crise, de fugir da fome. E infelizmente ele se depara em Moabe com a morte. A morte que alcançou Elimeleque e a morte que alcançou os seus 2 filhos. E nessa situação trágica, nessa situação de morte, nessa situação de luto, ficou Noemi e as suas 2 noras. De repente Noemi fica sabendo que na sua cidade, em Belém, a fome havia cessado. E aí ela decide voltar para Belém. E as suas noras tinham um vínculo muito forte com elas. E elas decidem, Ruth e Orfa decidem seguir a sua sogra. E aí quando elas estão já no meio do caminho, provavelmente já perto de chegar
a Moabe. De Moabe para Belém tinha uma distância de cerca de 80 quilômetros, um pouquinho maior, distante do que daqui a Jequié, que são 50 quilômetros. E quando elas estavam ali, talvez a 50, 60 quilômetros da cidade de Moabe, e a 20, sei lá, ou a 30 quilômetros a entrar na cidade de Belém, a cidade do pão, a cidade de Israel, a cidade de Judá, a cidade do povo de Deus, Noemi decide parar e ter uma conversa séria com as suas duas noras. E ela chega para elas e diz: veja bem, eu sou uma mulher velha, eu não tenho mais esperança de de ter filhos. E ainda que eu viesse a ter filhos, porventura vocês iam esperar estes filhos crescerem para se casarem com eles? Não, minhas filhas. Não, vocês não podem comprometer a vida de vocês nesse nível. Volte, minhas filhas, volte para a terra de vocês, voltem para Moabe, e lá vocês vão se casar novamente e construírem uma nova família. E aí a Bíblia diz, né, que as três se abraçam e choram. As três estavam vivendo um luto, afinal de contas era um encontro de 3 viúvas. Pense você, 3 viúvas se abraçando ali. E aí, Orfa decidiu voltar. Chorou, abraçou a sua sogra e decidiu voltar, decidiu retornar ao seu povo. Só que Ruth, ela estava completamente decidida, focada na aliança com Noemi. E ela chega a dizer algo muito importante, que está aqui no versículo 16. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Meu Deus, chega me arrepiar quando eu leio esse texto, quando eu paro para pensar no nível de aliança de Ruth com Noemi, no nível de convicção dela de seguir a sua sogra. Ela estava decidida, ela estava determinada, ela estava focada no propósito da aliança de seguir a sua sogra. E Noemi não pôde fazer nada, já que a Ruth estava tão focada nessa decisão. E as duas acabam seguindo em direção à terra do pão, a Belém, para viverem um recomeço. Diga para a pessoa que está ao seu lado, para esta mulher linda: quando você pensa que é o fim, Deus pode começar os melhores e os maiores capítulos da sua história. Noemi achou que tudo na vida dela havia terminado. O seu nome se chamava Noemi, agradável, feliz. Ela disse: por favor, não me chame Noemi. Quando ela adentrou na sua terra, que as mulheres começaram, né, a perguntar certamente a história delas, né? Chegou primeiro do que elas. E aí, quando as mulheres da cidade souberam que Noemi estava na área, começaram a perguntar: é essa Noemi? É essa Noemi? É Noemi que chegou? E aí ela disse: por favor, não me chame Noemi, porque eu não sou mais agradável, porque eu não sou mais feliz, porque o Todo-Poderoso me fez muito mal, porque o Todo-Poderoso despedaçou toda a minha vida. E aí fica aqui uma reflexão, queridas. Às vezes nós tomamos decisões erradas e transferimos a culpa para Deus e para as pessoas.
Elimeleque e Noemi não tinham autorização de fazer aliança com o povo inimigo, com Moabe. Eles desceram aquele lugar sem a permissão de Deus, sem a submissão e a obediência para ir na direção certa. E aí, quando ela se viu cercada por perdas, por dores, ela quis transferir a culpa para Deus. Nós temos uma habilidade de fazer isso, né? Nós temos uma facilidade de querer transferir a culpa, né, das nossas dores para Deus. Mas a história que Noemi estava enfrentando não tinha nada a ver com o castigo de Deus. Tinha a ver com a desobediência dela, porque as nossas desobediências, elas nos trazem, né, muitas consequências, muitas colheitas que nós não gostamos. E aí ela disse: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher infeliz. É assim que eu quero ser reconhecida, porque eu me reconheço assim, como uma mulher infeliz. Então eu quero ser tratada assim, como uma mulher infeliz, como uma mulher amargurada de espírito. E Noemi, diante da sua dor, ela não sabia que ela estava prestes a viver o melhor capítulo da sua vida, ao lado de uma mulher de aliança que Deus colocou em sua vida. Queridas, eu quero dizer para vocês que duas situações, elas testam o nosso coração. Elas testam a nossa aliança. Toda aliança, ela passa pelo teste do tempo e pelo teste dos acontecimentos. Vamos dizer juntas? Toda aliança passa pelo teste do tempo e pelo teste dos acontecimentos. Por melhor que ela seja, toda aliança passa pelo teste do tempo e pelo teste dos acontecimentos. Quero lhe dizer mais duas coisas. Duas coisas testam a nossa aliança. Quando nós estamos enfrentando um momento muito ruim, muito difícil, as nossas alianças são testadas. E quando nós estamos vivendo um momento muito bom, mas muito bom, a nossa aliança é testada. É fácil nós abrirmos a nossa boca e dizer para a pessoa: eu tenho uma aliança com você. É fácil. Mas essa aliança, esta confissão passará pelo teste do tempo. Passará pelo teste das circunstâncias. Esta aliança passará pelo teste das situações agradáveis, maravilhosas. Mas esta aliança também passará pelo teste das situações difíceis. Quem está me entendendo? Diga amém. E foram esses 4 testes que vieram para testar a aliança de Ruth com Noemi. Veja bem, Ruth era uma nora maravilhosa. Noemi era uma sogra maravilhosa. E quando eu falo da aliança dessas duas mulheres, me remete à aliança que eu tinha com minha sogra. E não é porque ela está na eternidade que eu estou falando sobre isso. Estou aqui acompanhada do meu marido, dos meus 3 filhos, que eram os seus 3 netos, e de algumas ovelhas que já nos acompanham há um bom tempo. E a aliança que eu tinha com a minha sogra foi uma aliança que foi provada pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos momentos bons e pelos momentos difíceis. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com meu esposo, a sua irmã do meio, ela tinha uma vida normal, estava com 16 anos, no auge da sua adolescência. E antes que nós nos casássemos, ela teve um problema, uma crise emocional, e foi diagnosticada com esquizofrenia. E a família passou por muitas batalhas, por muitos ventos contrários, por muitas dificuldades.
e eu ali junto. Eu me lembro que quando nós já estávamos casados, os meus sogros eram apaixonados pela nossa casa. E meu marido chegava a dizer que os meus sogros gostavam mais de mim do que dele, que me chamegava mais do que ele, que ligava mais para falar comigo do que com ele. Então assim, era um vínculo, eu e minha sogra, nós tínhamos o vínculo de Noemi e de Ruth. E eu me lembro que por conta do adoecimento emocional da minha cunhada, eu quero água, amor, ela ficava nervosa, então assim, ela acabava agredindo fisicamente quem estava perto, ela quebrava objetos que estavam, ao seu alcance. E aí o meu sogro, a minha sogra, eles ficavam extremamente desconfortáveis diante de um acontecimento como esse. E eu dizia para ela e para o meu sogro: fique em paz. Ok, amadas? Vamos nos concentrar aqui. Fique em paz. Então, a aliança, ela passa pelo teste das circunstâncias e pelo teste do tempo. Mês que vem, eu e meu amado, nós vamos fazer 24 anos de casados. Então, a nossa convivência, a minha convivência com minha sogra tem quanto tempo foi para a eternidade, amor? 3 anos. Então foi um tempo de convivência aí de 21 anos. Sem briga, sem contenda, sem inimizade, sem discórdia, só no love, só na bênção de Deus. Tanto eu amava ir para lá, pegava o meu trio, quando eu queria me refugiar, eu corria para a casa dela. E quando ela queria também se refugiar, ela corria para minha casa. Durante um bom tempo eu morei de aluguel. E minha sogra me visitou em todas as casas de aluguel que eu morei. Tanto em Piauí quanto aqui. Então nós tínhamos uma aliança. Nós éramos mulheres de aliança. Então eu estou respaldada pelo meu testemunho e pela palavra de Deus para trazer esta palavra ao seu coração. Eu sou uma mulher de aliança. Então eu entendo que a aliança é importante. Eu entendo que a aliança ela promove e a aliança ela protege. Fale comigo, a aliança promove e a aliança protege, Então eu fui promovida porque eu fui abençoada com o meu relacionamento com minha sogra muitas vezes, pelos conselhos que eu recebia dela muitas vezes, pelas orientações muitas vezes. Vocês lembram que o pastor, ele sempre fala aqui no encontro de casais, que a mãe falava que ela não saía o marido não saía de casa, que era caminhoneiro, se comer 2 vezes, Então ele comia, as refeições e participava do banquete com a esposa dele, Então minha sogra, ela tinha esse legado, ela deixou esse legado para mim e ela estava sempre me orientando: filha, olha, é assim que tem que se proceder com o seu marido. Então é muito bom quando nós temos uma aliança com as pessoas que podem nos promover, com as pessoas que podem nos edificar, com as pessoas que podem nos instruir, com as pessoas que podem nos melhorar, com as pessoas que podem nos aperfeiçoar. Diga glória a Deus. Se você está entendendo e recebendo esta palavra, diga glória a Deus. Eu quero falar para vocês sobre 3 qualidades que Noemi tinha, que fez com que ela se tornasse esta mulher de aliança com a sua nora. Digam comigo: cada um tem a nora que merece, e cada uma tem a sogra que merece. Então minha sogra teve a nora que ela merecia, e eu tive a sogra que eu merecia, porque não existe relacionamento bom. Você pode estar dizendo: discordo, pastora, mas tenha certeza que no final dessa ministração o Espírito Santo vai lhe convencer que é por aí mesmo. Então Noemi, ela tinha algumas qualidades
que fez com que ela atraísse uma aliança tão fiel da sua nora. Noemi era uma mãe para Ruth. Observe que ela sempre se dirigia a Ruth e a chamava de minha filha. Noemi não era qualquer sogra, ela tinha o trato fino com Ruth. Então, Noemi não era qualquer sogra. Ela sabia se dirigir à sua nora. E ela não tinha a sua nora como a rival, mas ela tinha a sua nora como uma filha, assim como ela tinha os seus filhos Malom e Quilion, né? Nessa expressão, nessa afetividade de parentesco. Então, Noemi era uma excelente sogra. Noemi era uma mentora excelente para Ruth. O tempo todo ela estava instruindo e apontando o caminho certo para Ruth. E isso fez toda a diferença. Não podemos ser negligentes naquilo que o Senhor nos confiou. Noemi entendeu isso e tomou a posição de líder para Ruth. Então, Noemi era a mentora de Ruth. O que é isso, pastora? Era aquela mulher que estava instruindo a sua nora. Era aquela mulher que estava conduzindo a sua nora. Era aquela mulher que estava auxiliando a sua nora nas decisões certas. Ela foi responsável. Então nós precisamos, quem já é sogra aqui, faça assim. Quem já é sogra? Uma sogra, duas sogras, que mais? 3 sogras. Eu já estou nessa categoria de sogra. Aleluia, glória a Deus. 4 sogras, 5 sogras. Cadê a 6ª sogra? 6ª sogra. Cadê a 7ª sogra? Vai nascer ainda. 7ª sogra? Oxe. Tu é sogra? Hã? Ui, tu já é sogra? Uia, gente, a gente, né, é vivendo e descobrindo, não sabia não. Se eu morresse ontem, eu morria sem essa informação. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir essas sogras lindas. Vocês, sinceramente, não tem cara de sogra. Parece mais, né, uma menininhas. Então, Noemi, ela tinha essas características. Ela era uma excelente mentora. Ela sabia instruir a sua nora. A outra característica de Noemi para com Ruth: Noemi amava Ruth. Ela não era uma sogra egoísta, centrada apenas em suas próprias necessidades. Ela não era uma sogra dominadora. Quando ela deixa tanto Ruth quanto Orfa livres para fazer suas escolhas, ela estava demonstrando o quanto ela queria o bem de ambas. Não podemos tomar nenhuma decisão centrada em benefícios próprios, mas devemos nos preocupar com a situação de outras pessoas. Então, se Noemi fosse egoísta, ela poderia ser controladora. E ela poderia dizer: olha, vocês têm que me seguir, porque a minha cidade lá é melhor do que a de vocês. Passou um tempo difícil, mas agora o Senhor mudou a situação. Agora o Senhor visitou com fartura, visitou com colheita. Me sigam, porque lá vocês vão se casar, tal. Não. Ela deixou as suas noras livres para fazerem as suas decisões. Então perceba que um relacionamento de aliança passa por esses dois ângulos, né? É a postura correta da sogra com a nora e a postura correta da nora com a sogra. Agora eu vou falar 3 qualidades também de Ruth. Ruth era corajosa. Ela foi capaz de deixar seu povo, sua cultura, seus deuses, para permanecer conectada com a sua sogra. Somente uma mulher corajosa é capaz de fazer tantas renúncias como Ruth fez, para se manter focada na direção e no propósito certo. Gente, quantas renúncias! Não é fácil você sair de uma cultura e ir para outra completamente diferente. Não é fácil você mudar a mentalidade. Ela fazia parte de uma cultura idólatra, onde adorava vários deuses. Em Israel, só o Senhor Deus deve ser adorado.
E agora ela estava diante de uma cultura onde o único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, deveria ser adorado. Ruth abriu mão de estar convivendo com seus pais, com seus irmãos, com a sua parentela, para se conectar diretamente com Noemi. Veja que era uma situação inadequada. Era uma situação que aparentemente não oferecia nada de bom para ela. Ela poderia até pensar: poxa, essa mulher está debaixo de maldição. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Deus é mais, eu quero a distância dessa mulher. Veja bem, nós precisamos ter a direção de Deus para decidir. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para nós parecem caminhos bons, caminhos acertados, mas o fim são caminhos de morte. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele atraiu a morte para si e para os seus filhos. Mas agora, uma mulher chamada Ruth, ela estava diante de uma grande e decisiva decisão. E ela decidiu, por coragem, ela era corajosa. Diga: eu sou uma mulher corajosa. Pegue no ombro assim da sua irmã com carinho e diga: você é uma mulher corajosa. A mulher corajosa não é uma mulher imprudente. A mulher corajosa não é uma mulher inconsequente. Porque às vezes a gente acaba categorizando a imprudência, a precipitação como coragem. Não. Ruth, ela era de fato uma mulher corajosa. Ela decidiu abrir mão daquilo que verdadeiramente era para ela abrir mão, para ir na direção do favor de Deus, da salvação de Deus para a sua vida e de um novo tempo de Deus para a sua vida. Ruth também amava Noemi. Veja bem, eu disse que Noemi amava a Ruth, mas agora estou dizendo para vocês que Ruth também amava Noemi. E a Bíblia diz que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor é altruísta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Está lá em 1 Coríntios 13. E foi exatamente isso que Ruth fez. Ela manifestou o amor, porque ela decidiu caminhar com uma mulher, apesar das perdas, apesar dos lutos. Pensa que Noemi estava com a alma bem perebentinha, bem feridenta. Ela estava até projetando a dor dela para Deus. Em vez dela reconhecer que ela foi precipitada com o marido, que ela saiu do lugar da bênção, do lugar do pão, do lugar da vontade de Deus e foi atrás de uma solução rápida, de um atalho, ela estava colocando a culpa em Deus. Mas ainda assim, mesmo apesar da condição emocional de Noemi, de estar vivendo em amargura, Ruth foi amorosa com a sua sogra. Ela demonstrou amor com a sua sogra. Eu quero lhe dizer que o amor é o que o amor faz. Diga para sua irmã, diga: minha irmã, o amor é o que o amor faz. O amor não é uma poesia. É muito fácil declarar uma poesia e dizer eu te amo em palavras. O amor não se baseia em palavras. O amor também não se baseia em sentimentos. O amor se baseia em decisão. Diga para sua irmã: o amor se baseia em decisão. E Ruth demonstrou o seu amor na sua decisão pela sua sogra. Então o amor é o que o amor faz. Quando amamos de verdade, nós somos capazes de fazer verdadeiros sacrifícios. E foi exatamente isso que Ruth fez na direção da sua sogra. Será que você ama de fato as pessoas com quem você tem convivido? Eu quero que você entenda que eu não quero abranger apenas
a relação nora e sogra, sogra e nora. Mas eu quero que você entenda que todas as nossas relações interpessoais, no nosso círculo de amizade, no nosso círculo congregacional como igreja, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de família, todos os nossos relacionamentos só vão perdurar se basear no amor. Se não basear no amor, quando o cinto apertar, tchau. Foi exatamente isso que Olga fez. Só que quando você abre mão, quando era para você ir adiante, quando era para você prosseguir, quando era para você ter coragem e avançar, você fica para trás. Eu quero lhe perguntar, em que outro momento você vê a Bíblia falando de Orfa? Em que outro momento você vê a Bíblia relatando, citando o nome de Orfa? Orfa ficou para trás. Foi um caso que ficou para trás. Mas Ruth não. Ruth teve um desfecho totalmente diferente. Eu quero dizer para vocês, minhas amadas, que Deus trabalha na contramão da lógica. Eu acho que é isso que bagunça muito a nossa mente para compreender Deus. Deus trabalha na contramão da lógica. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está caminhando em direção à vontade de Deus, e a situação tem tudo para dar errado, tem tudo para ser um fim trágico, termina com um fim vitorioso. E quando você está caminhando contra a vontade de Deus, quando você está fugindo da vontade de Deus, mesmo quando as situações parecem uma campina verdejante, parece um pasto verdejante, tudo começa a desmoronar. Diga para a irmã que está ao seu lado, o lugar mais seguro na terra, diga para ela, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Diga mais alto, o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Diga minha irmã, olhe nos meus olhos, você não é órfã. Diga minha irmã, eu quero lhe dizer, seu nome é Ruth. Você nasceu para vencer o luto. Diga para ela, você nasceu para vencer a perda. Você nasceu para vencer a dor. Você nasceu para viver uma história de sucesso. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao nome de Jesus, aquele que transforma a tragédia no maior triunfo. Ruth era, terceira qualidade de Ruth, ela era ensinável, ela era obediente. Ela sempre obedecia às instruções de sua mentora. Todos nós queremos ter sucesso na vida, mas quantas vezes já rejeitamos as instruções de alguém que Deus colocou em nossas vidas para nos proteger, nos ensinar e nos guiar no propósito? Queremos apenas os resultados, mas não queremos viver o processo. Diga para sua irmã, não basta focar nos resultados, é preciso querer viver o processo. E quando a gente foge dos processos de Deus para a nossa vida, a gente quebra o nariz, quebra a cara, quebra tudo, né, irmãos? Quebra o coração. Olha Noemi como estava com o coração quebrado. Porque ela estava vivendo longe do plano de Deus para ela e para a sua família. Eu quero lhe dizer que Deus tem uma história linda para você e para a sua família. Portanto, não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Respeite as pessoas que Deus colocou para ser a sua mentora. Queridas, é importante que a gente tenha discernimento na vida. Olha que diz aquele texto ali, olha. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo.
Nós não podemos nos apoiar nas nossas experiências de vida, no nosso conhecimento técnico. Nós não podemos querer encontrar a felicidade correndo da vontade de Deus. Não podemos. Nós precisamos decidir. Hoje eu preciso decidir. Amanhã eu preciso decidir. Depois de amanhã eu preciso decidir. Senhor, eu quero viver a tua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita, porque ela é agradável. Eu não posso continuar fugindo da vontade de Deus para a minha vida, porque se eu fizer isso, certamente eu vou sofrer grandes decepções. Ruth e Noemi tiveram todos os motivos para caminharem em direções opostas, diante dos acontecimentos trágicos que ambas enfrentaram. Mas mesmo assim, elas decidiram permanecer unidas, aliançadas e focadas no mesmo propósito e na mesma direção. A história delas foi marcada pelas perdas, pelo luto, pela escassez financeira, e termina com a alegria de Noemi de ver a sua descendência e o privilégio de pegar o seu neto Obed em seus braços. Talvez você não saiba o que é isso. Às vezes a gente não entende a história do outro, a gente só entende quando é a nossa história. Você não sabe o que isso representou para Noemi, porque ela achava que a sua história tinha chegado ao fim. Eu quero lhe dizer uma coisa, olhe para mim por favor. Não coloque um ponto final onde o Senhor colocou uma vírgula. Vire para mim, porque tem uma palavra de Deus para você. Eu não estou brincando aqui de ser pastora, nem de pregar. Eu estou aqui como boca de Deus para abençoar a sua vida. Não coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Vale observar isso também. E não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Eu quero lhe dizer, por pior que seja a sua vida, por mais difícil que tenha sido os processos que você tem passado, que eu tenho passado, Deus tem colocado apenas vírgulas, porque Ele tem uma história linda. Uma história linda. Como é que canta Thales? Uma história linda e nova, escrita pelo dedo de Deus. Faça assim com o seu dedinho, diga: eu vou viver uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Se você crê, dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus não levou em conta a amargura de Noemi, porque Deus é misericordioso e Ele não trata segundo as nossas fraquezas, Ele não nos trata segundo as nossas mazelas. Deus não levou em conta a dor que Noemi estava passando, no sentido dela estar com as suas emoções todas desorganizadas. Deus sabia que ela estava passando, enfrentando uma dor dilacerante. Que já perdeu um membro da sua família, sabe como é difícil. Quanto mais perder 3 membros de vez. Deus não levou em conta a amargura de Noemi. Deus perdoou Noemi. E Deus escreveu uma história extraordinária na vida de Ruth. Porque Ruth se encontrou com um homem chamado Boaz. Um homem rico, um homem fiel, um homem de palavra, um homem honesto, um homem de caráter. A Bíblia nos fala, vai ler, leia a história de Ruth. Quando Noemi fala que depois da colheita, depois de um dia de trabalho, que Ruth deveria se deitar aos pés de Boaz, pensa, parece uma situação sem lógica, parece uma arapuca. Mas Ruth era ensinável, obediente, e ela vai lá, se deita aos pés de Boaz.
E aí Ruth estava toda instruída pela sua mentora. Quando você pega no pé dele, quando ele acordar, você pede ele em casamento, minha filha. E assim foi. E ele disse: eu não poderei me casar com você, porque tem outro resgatador, que é de um parentesco mais próximo com Elimeleque. Então eu não posso quebrar esse princípio. Então eu vou conversar, eu lhe prometo. Vou conversar com ele ainda hoje. Vou perguntar se ele está decidido ser o resgatador, o remidor de Noemi. E se ele não quiser, eu estou disposto a me casar com você. Então, naquele momento, Boaz respeitou Ruth, porque ali tinha uma situação, tudo para ter dado em sexo. E ele respeitou ela, conversou com ela com muita honra. Conversou com o remidor que tinha mais direito do que ele, que tinha um parentesco maior do que ele, com Elimeleque. E aí, ele, muito sabido, né? Ele falou primeiro das terras, não falou logo de Ruth, que ele estava de olho em Ruth. Ele disse: olha, quem for o resgatador, o remidor de Noemi, vai ter que comprar todas as terras. Aí o cara disse: está fechado. Está fechado. Aí ele deixou para falar de Ruth no final, né? Disse assim: ó, mas tem outra coisa, segunda coisa. Quem comprar todas as terras de Elimeleque tem que casar com Ruth, a nora de Noemi. E aí os descendentes de Ruth vai herdar tudo. Ele disse: não quero não. Não quero não. Ele tinha uma visão puramente materialista. Ele achou que ele ia perder, compartilhando dos seus bens com os descendentes de Noemi. E aí Boaz, acredito que Boaz fez assim: feliz da vida, Deus é por mim. E aí ele procurou Ruth, se casou com Ruth, chamou um homem muito sério, chamou 10 testemunhas e disse: olha, vocês são testemunhas, venha presenciar essa conversa que eu estou tendo aqui com este homem. Vocês são testemunhas que ele abriu mão de ser remidor de Noemi e de se casar com Ruth. Sim, todos que estavam ali como testemunhas assinaram embaixo. E aí ele procurou Ruth, se casou com Ruth, e dessa aliança nasceu Obed. E o rei Davi, aí de Obed veio Jessé, de Jessé veio o rei Davi. Gente, que coisa extraordinária. Então o rei Davi foi descendente de Ruth, veio da árvore genealógica de Ruth. E não só o rei Davi, mas o rei Jesus. Aleluia! E Ruth recebeu a maior de todas as bênçãos na sua aliança com a sua sogra. Ela passou a crer no mesmo Deus de Noemi, porque ela prometeu. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, terminar lendo esse versículo 16 com vocês, que diz, Ruth 1,16. Porém Ruth respondeu: não proíba de... Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde eu irei morar. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separar de ti. Olha a confissão dela: o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth, ela foi abençoada com toda a sorte de bênçãos. Por quê, pastora? Porque ela fez uma decisão.
acertada. Quais são as decisões que você tem feito, filho? Pessoal do louvor, quais são as decisões que você tem feito? Quais são as decisões que você tem feito? Nós não somos aquilo que nos aconteceu. Nós somos aquilo que nós fazemos com aquilo que nos aconteceu. Diga para você, eu não sou aquilo que me aconteceu. Diga, eu sou aquilo que eu faço com o que me aconteceu. Veja bem, Ruth tinha tudo para ter um fim trágico, mas ela teve uma decisão inteligente. Ela teve uma decisão sábia. Ela caminhou na direção da aliança certa. E por ela fazer isso, o seu nome entrou na história. Perceba que honra a um livro na Bíblia com o nome de Ruth. Irmãs, a gente não tem dimensão, que às vezes a gente está tão distraída assim. A gente não tem dimensão da tamanha honra que Deus desatou sobre a vida de Ruth. Porque ela caminhou na direção certa. Diga para sua irmã, diga, minha irmã, o Senhor tem um convite para você hoje. Você deve caminhar na direção certa. E a direção certa, diga para ela, a direção certa, faça assim, olha, a direção certa é a direção da vontade de Deus. Eu quero chamar, só um tempinho aí, só o instrumental. Eu quero chamar aqui Iris e Sara. Venham cá correndo. Vem cá, Sara. Vem cá, Iris, sobe aqui. Alguém aí para tirar uma foto aqui dessa ilustração que eu vou fazer? Perceba o que Deus quer falar com você nesta noite. Perceba. Perceba. Elas estão em uma direção oposta. É impossível caminhar em uma direção oposta. Caminha aí, meninas. O ciclo, a aliança se rompe. A aliança é rompida quando nós caminhamos em direção opostas. A Bíblia diz: caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Diga não, não tem como. Então a aliança é rompida quando nós caminhamos em direção oposta. As duas aqui para frente. Abraça eles. A situação pode andar, pode parecer até apertada, né? Segura, Sara. Até desconfortável, né? Parece ou não parece? Mas quando se caminha na mesma direção, é possível romper. Pode andar, meninas. É romper os mesmos desafios que antes, quando nós estávamos andando na direção oposta, não foram capazes de serem vencidos e rompidos. Então caminhe com gente que tem uma aliança com você. E tenha uma aliança com quem você decidiu andar. Porque se você anda em aliança, não aquela aliança de ofa, de boca, eu te amo, eu beijo, eu choro. Mas, tchau. Foi a aliança de ofa, foi essa. Tchau, Noemi, tchau. Te amo, viu? Te amo, tchau. Te amo, viu? Ó, nunca se esqueça. Te amo, tchau. Tô nem aí pra tu. Agora, quem ama de verdade se importa. O amor não se baseia em palavras. E o amor é testado na hora do aperto. Tá apertado. Tá confortável aí, meninas? Vocês querem andar assim para sempre? Tá confortável aí? Quer ir para a escola assim? Quer ir tomar banho assim, as duas assim? Comer as duas assim? Senta aí as duas. Senta. Olha lá, não pode quebrar a aliança. Levanta. Anda. Olha que coisa linda a aliança, né? E essas duas têm uma aliança, viu? Porque enfrentaram, foram coisas juntas as duas.
Já brigaram. Uma queria comer uma coisa, outra queria comer outra, e a outra queria forçar a outra a comer o que a outra estava comendo. Uma queria brincar, a outra não queria, a outra chorava porque não queria brincar, e a outra ficava zangada porque a outra não queria brincar com ela. A diferença é de 1 ano. É uma caminhada de aliança. Senta. E a aliança foi testada. Na hora que estavam sentadas, conversando. Na hora que levantaram, começaram a andar. E andaram. E andaram. Vem para cá, corre para cá. E andaram. Volta para lá. E andaram. E andaram. Tem quanto tempo essas meninas andando juntas, gente? Tem quanto tempo essas meninas andando juntas? Tem? Hã? 15 anos. Olha, entre tapas e beijos, a aliança permanece. Que coisa linda. Vamos aplaudir o Senhor pelo poder da aliança. Vamos aplaudir o Senhor pelo poder da aliança. A aliança tem o poder de vencer qualquer desafio. Muito obrigada, princesas do Senhor. Permaneçam unidas, viu? Até a morte, viu? Ou até Jesus voltar, como disse Noemi. Que o Senhor me castigue, que outra coisa me separe de ti a não ser a morte. Que o Senhor me castigue. Então que você tenha uma aliança tão grande com alguém que você possa ter essa coragem de dizer, como disse Ruth a Noemi. Outro dia eu estava conversando com Karine e com Ioná na célula, e elas disseram: nós temos 20 anos de convivência. Thay e Tati tem quantos anos de convivência? 26 anos de convivência. Já tiveram momentos de brigarem as duas? De discordarem? De ficarem chateadas uma com a outra? Mas não quebrou a aliança, né? Então, a aliança tem que permanecer. E nós temos que ter uma aliança tão fiel para termos a coragem de dizer que outra coisa, que não for a morte me separar de ti, que o Senhor me castigue. Que a nossa aliança seja até a morte. Diga aleluia. É isso que você tem que dizer para o Senhor. Senhor, se for para eu sair da tua presença, que eu morra antes. Se for para eu separar do meu marido, da minha esposa, que eu morra antes. Se for para eu trair os meus pais, que eu morra antes. Se for para eu trair meus pastores, que eu morra antes. Se for para eu trair os meus irmãos em Cristo, que eu morra antes, Senhor. Porque eu sou uma mulher de aliança. Eu estou decidida a caminhar em aliança. Erga suas mãos para os céus. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações nesta noite. Trazendo uma convicção tão grande, uma convicção tão forte, que a aliança, ela tem que estar fortalecida no nosso coração. E eu gostaria que você refletisse nesta noite. Você já tem uma aliança com Jesus? Você já é uma mulher aliançada com Jesus? Ou você tem seguido em uma direção oposta à vontade de Deus para a sua vida? Você tem seguido Jesus de perto ou você tem seguido Jesus de longe? Você tem seguido Jesus fazendo com que as suas próprias vontades prevaleçam? Ou você tem dia após dia dito para o Senhor, não somente dito, mas vivido isso: Senhor, não mais vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu já estou morta para a minha própria vida, Senhor, e eu vivo a vida do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você deixasse o Espírito Santo trabalhar em seu coração de uma forma gloriosa e sobrenatural, de forma que Ele possa romper, nesta noite, que Ele tenha liberdade para romper nesta noite toda aliança que você tem tido, que está fora do plano dEle para a sua vida, toda aliança que você tem tido, que está fora do propósito lindo dEle, maravilhoso.
vai dar tudo certo. Se não deu tudo certo ainda, é porque ainda não é o fim. Porque no fim dará tudo certo. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Ele nunca ia nos abandonar. Mas Ele nunca nos disse como seria o processo. Ele nunca nos disse como seria o processo. Ele só nos diz: viva um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor me chama e te chama para viver o hoje. Para viver o hoje, crendo que o amanhã está nas mãos dEle, crendo que o seu futuro é de glória em glória, e de vitória em vitória. A vida cristã não é um parque de diversão, mas a vida cristã, ela é feita de altos e baixos, de montanhas e vales. Mas o Senhor diz: quando passares pelo vale, eu estarei convosco. Quando passares pelos montes, eu estarei convosco.